Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos. É com alegria, satisfação, muita gratidão no coração que eu estou aqui mais uma vez para juntos iniciarmos aí a leitura do capítulo 13 de Atos a partir do verso 13. Ontem nós lemos até o verso 12. Então vamos, sem delongas, vamos pegar a Bíblia, abrir. Convide quem estiver perto de você, ore, peça a Deus para iluminar, fortalecer e abrir a nossa mente e coração para a palavra do Senhor. E vamos a cada dia nos posicionarmos como discípulos e discípulos de Jesus. Vamos lá? Diz assim o verso 13, né? E navegando de Pafos, que é a capital lá da ilha de Creta, Paulo e seus companheiros, dirigiram-se à Perge da Panfilha. Grava essa região lá na Panfilha, mas ali ele não prega. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui você percebe que já tem uma baixa. João Marcos aqui, ele muito novo ainda, inseguro, mais ligado à família. Talvez ele tivesse um pouquinho de receio da viagem que eles fariam até Antioquia da Psídia, por um caminho muito difícil naquele tempo. E o fato é que João Marcos retrocede. Ele é chamado aqui de um desertor. Ele abandona a viagem no meio do caminho. Vocês vão perceber mais na frente que Paulo teve dificuldade para perdoá-lo, para tê-lo de volta, né? Mas João Marcos muda, ele amadurece, ele muda. E é a partir daqui que Paulo e Barnabé se separam também por conta de João Marcos. Paulo vai para uma linha com Silas, Barnabé pega João Marcos e segue para um outro rumo, e aí tudo bem. Mas no final da caminhada de Paulo, como está lá aí na carta a Timóteo, escreve: Timóteo, traze contigo Marcos, ele me é muito útil no ministério. Então, mas no futuro ele se torna novamente amigo de Paulo e companheiro de Paulo de jornada. Vamos lá então. Verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, né? Indo no sábado da sinagoga, assentaram-se. É o comum. Tem gente na sinagoga, Antioquia da Psídia, fundada por volta de 300 a.C., um dos sucessores de Alexandre o Grande, possivelmente pelo nome Antioquia. Quem fundou foi Antíoco Epifânio, né? Eles sentaram nessa sinagoga, que é muita gente, e depois da leitura da lei, né? O Razão fica perto ali, lê a lei e os profetas, garantindo que ninguém lê errado. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Aí chegou a vez de Paulo. E vocês vão perceber como que Paulo faz para expor Jesus. Ele faz uma viagem na história deles. Verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo-se sinal com a mão de silêncio, né, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, me escute, ouvi. Verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Então essa história todos nós conhecemos. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Um povo murmurou, reclamou de água, de pão, de tudo. Deus o suportou, a palavra que ele está usando, né? E havendo destruído 7 nações ali naquela região de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, a Palestina, a região de Jerusalém. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes, né? Até o primeiro profeta, que foi Samuel. Então eles pediram um rei na sequência, e Deus lhes deparou Saul. Vocês querem um rei? Vocês querem viver como as nações vizinhas sem eu ser o rei de vocês? Então vamos lá. Chamou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos ele reinou lá. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Aí Davi chega onde ele está querendo. Ó. Paulo está chegando onde quer, em Davi, de onde vai descender o Messias, do qual também, dando o testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste Davi, conforme a promessa, guarda,
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aí Paulo diz assim, ó, o sucessor de Davi no trono, cujo trono tem que ser eterno, não é um homem comum. É Jesus o Salvador. Ele ressuscitou, quer ver? Havendo João Batista, primeiramente pregado a todo Israel, antes da manifestação dele, aí ele está evocando Isaías 40, João veio como precursor de Jesus, né? Antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Foi o que João fez, arrependei-vos, porque o Messias vai chegar, o Salvador vai chegar. Mas ao completar João a sua carreira, a sua missão, João dizia, não sou quem vocês pensam que eu sou, o Messias, não sou. Mas após mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Pronto, que é Jesus. Aí Paulo conclui, ó, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Foi para nós, amados, que Jesus veio. Foi para nós que foi anunciado isso pelos profetas no passado. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades lá em Jerusalém, não conhecendo Jesus, não reconhecendo, não crendo em Jesus, e nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados nas sinagogas, ou seja, eles conheciam a literalidade e esperavam um rei messiânico, humano, poderoso. Eles não reconheceram, leram os profetas espiritualmente falando. Quando o condenaram, eles estavam cumprindo as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte em Jesus, nossos pais, Paulo está dizendo, eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Crucificam. Verso 29. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, principalmente em Isaías, aí Paulo deve ter feito tudo isso, tirando do madeiro da cruz, puseram-no em um túmulo, no túmulo de José de Arimateia. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isso aqui é que Paulo vai usar como instrumento. Paulo está pegando os textos do Velho Testamento para mostrar para eles que todo o Velho Testamento se cumpre em Jesus. Quer ver, ó? E diz o texto: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Estão todos aí os apóstolos, né? Nós aqui vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita a nossos pais, aos nossos antepassados, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, está aqui, ó, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O filho não era Davi, Davi morreu e está sepultado. O filho é Jesus, eu hoje te gerei e você é eterno. E que Deus, aí verso 34, ó, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira Deus o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então as promessas feitas a Davi se cumpriram a Jesus, porque Jesus não ficou na sepultura, ele não apodreceu na sepultura, ele não viu a corrupção, a deteriorização do teu corpo. Deus o levanta. Verso 35, por isso também Davi diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo, maiúsculo, não Davi, mas o futuro, aquele que viria, veja a corrupção, ou seja, apodreça na sepultura, vire, se liquefaça, né? Verso 36, porque na verdade, tendo Davi humano servido a sua própria geração, vivido na sua geração como um bom rei, um bom estadista, um homem segundo o coração de Deus, conforme o desígnio de Deus, a vontade de Deus, ele adormeceu, ele morreu, foi para a sepultura, foi para o pó, foi para junto de seus pais e viu corrupção, está lá, aguardando a ressurreição do último dia. Porém, verso 37, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, ele não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, hoje, vocês aqui nessa sinagoga, conhecimento de que se vos anuncia agora a remissão de pecados por intermédio deste Jesus.
E por que ele ressuscitou? Justamente para vencer no corpo aquilo que nós não vencemos, para perdoar os nossos pecados. Aí Paulo vai dizer, e por meio dele, Jesus 39, todo que crer é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Nem vocês, nem nossos pais no passado. E nem ninguém na terra hoje consegue ser justificado guardando mandamentos de lei, porque não dá conta. É tomada de consciência, de fé em Cristo Jesus, que no corpo, na cruz, morreu por mim, por você, e ressuscitou para a nossa salvação. Verso 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Aí Paulo alerta, exorta. Cuidado que vocês não endureçam o coração e se tornem a estatística das profecias de Isaías. Olha o que Isaías disse, olha aqui, os profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias, no tempo presente, obra tal que não crereis se alguém vos contar. E o povo contando, e de fato eles não creram, a grande maioria deles não creram. Eles desprezaram a rocha. Verso 42, ao saírem eles da sinagoga, rogaram-lhes que no sábado seguinte, a cada 7 dias, lhes falassem estas mesmas palavras, que pregassem novamente essa questão da ressurreição de Jesus. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus mesmo, e dos prosélitos, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas se converteram ao judaísmo, que viviam uma ética alta, um rigor de lei, de pureza muito alto nesse tempo, e tinha muitos adeptos, piedosos eles, seguiram Paulo e Barnabé, ou seja, seguiram, caminhando, aprendendo, e estes, Paulo e Barnabé, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ou seja, pode ser que muitos tenham crido, continuaram perguntando, questionando, e Paulo foi ensinando para eles. Verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus lá na Panfilha, na Antioquia da Psídia. Panfilha não, na Antioquia da Psídia. Mas os judeus, olha para cá, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aí tá vendo, gente? Religião fala mais alto. Não para ouvir, não dá crédito, não questiona, não checa, não prova. Não. Sou eu estou certo, não importa o que o outro está dizendo. Pode ser que o outro esteja certo e eu não. Era assim, a inveja cresce. E eles vão lá e o que eles fazem? Então Paulo, e Barnabé, falando ousadamente, disseram para eles: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, os judeus, fosse pregada a palavra de Deus. Essa era a vontade de Deus. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e vocês desprezam a vida eterna, não querem a vida eterna em Jesus, eis aí que nos volvemos para os gentios. Nós vamos pregar só para os gentios daqui para frente. É o que Jesus disse. João veio para o que eram os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos os gentios que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem geografia, ele não tem barreiras étnicas, geográficas, não, religiosas não. Jesus veio para as nações, para o mundo, amados. É para aqueles que creem. Abra o seu coração e creia. Ele está aqui conosco agora. Os gentios, ouvindo isto, é óbvio, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, ou seja, aqueles que no processo receberam a salvação, creram, agasalharam e perseveraram. Esses têm vida eterna, põem o capacete da salvação e seguem a vida, como está escrito, E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região.
divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Qual a região? A região que Paulo mais tarde escreve uma carta para eles. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, que são todas regiões da província romana chamada Galácia. A carta aos Gálatas. Está aqui, ó. Essa região toda Paulo pregou nessa região, toda aquela região. Mas, verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, a pureza, né? Os regimes, as dietas, os cerimoniais, muita gente que vieram para a religião judaica, né? E os principais da cidade, as autoridades, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Olha o nível que chega, olha como é que esses caras fazem, amados. Como que é perverso isso. E aqui começam as perseguições de Paulo, de Barnabé, de todos. E os judeus eram assim, onde tinham cidades importantes como essa, que eram encruzilhadas, onde pontos de encontro, né, que era fluxo de gente, eles iam por causa do comércio deles. E prosperavam ali, cresciam ali, amados. Mas o ódio, a questão religiosa é um trem doido. Olha, amados, se escreva o que eu estou falando. Grandes poderes da terra que amedrontam e aprisionam as pessoas. Religião e medo, e culpa e medo. Fiquem atentos. Verso 51. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Está vendo? A mesma região lá da Galácia. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar cheio de alegria no Espírito. Deus está aqui comigo e com você. Ele nos chamou para essa obra. Eu quero te chamar para sermos parceiros juntos. Para a gente sermos esses missionários de Jesus que semeia o Evangelho. Pegue esses vídeos, leia com sua família, divulgue, compartilhe. Quem sabe a gente encontre muitos lendo a palavra, voltando para a simplicidade de Jesus, do Evangelho. Aprendendo o básico necessário para a gente não ser enganado nesses dias por tantos falsos profetas, por tantas portas de religião que vão se abrindo. A gente pensa que às vezes faz um bem, não é. Faz é mal, porque não tem o centro que é Jesus, que é a palavra. Vamos orar nesse instante. Aquieta seu coração e põe suas causas diante de Deus. Deus, obrigado por esse encontro de oração, de leitura da palavra, esse encontro de amor, porque eu sei que o Evangelho está vazando de nós e está ficando em nós também, Pai, a essência e o ensino de Jesus.